5 sacadas que você tem que saber para ter uma comunicação saudável dentro da sua empresa. A diferença de oratória e comunicação precisa primeiro ser explicada. Comunicação é um processo entre emissor e receptor de o emissor precisar tornar algo comum ao receptor, tornar uma informação comum. Aonde que a oratória entra nisso? A oratória entra como sendo características da mensagem que o emissor vai passar. Por exemplo, o emissor tem uma mensagem a passar para o receptor. Por exemplo, o líder de marketing para passar para o líder comercial. O emissor é o líder de marketing. Esse líder de marketing pode fazer uso da oratória para transmitir essa informação. A oratória vamos separar aqui em linguagem corporal e linguagem verbal. Se eu uso linguagem corporal e linguagem verbal, eu estou usando o canal falado. O canal falado tem linguagem verbal falada e a linguagem corporal. Se o emissor tivesse usado dentro da mensagem a escrita, só teria a linguagem verbal, só teria o texto, mas o texto escrito, não o texto falado. Logo, o que é muito importante você entender? O emissor, você está passando a mensagem, pensa antes de passar essa mensagem, organiza as ideias antes de passar essa mensagem, passe a mensagem no canal oral ou no canal escrito. Sugestão, no canal oral, ligue, explique, verifique se a pessoa compreendeu e use a escrita só para formalizar. Oral, na mensagem oral, explique. No escrito, escreva e formalize aquilo que você falou. Fica documentado, fica gravado, depois você pode retomar, voltar, revisar aquilo que foi dito. Receptor, recebeu essa informação, o que é muito importante dele fazer? Dar o feedback, dizer o que ele compreendeu para o emissor. Essa é a etapa chamada do feedback. Então, o emissor passa uma mensagem para o receptor dá o feedback, diz o que ele entendeu, fala assim, eu entendi que você me disse que eu preciso entregar um relatório até o dia 15 de dezembro. Esse relatório precisa conter os dados de taxa de conversão de clientes, quantidade de leads e custo de aquisição do cliente. Então, transferiu esse feedback, o emissor disse ok, está entendido. Só que nesse processo, existem ruídos que atrapalham tanto o emissor a informar o receptor, quanto atrapalham o receptor a compreender. Então, o que atrapalha muito o emissor? Desatenção, desconcentração, onde ele começa a colocar um né, tipo assim, ou começa a falar demais, colocar informação demais e confunde o receptor. Então, na comunicação, a mensagem, quanto menos informação, mais esclarecida fica, porque fica bem direto ao ponto. E ser assertivo significa falar a menor quantidade possível de palavras para se dizer a mesma informação. Então, o emissor tem uma mensagem para passar para o receptor escuta, dá o feedback, tentando ao máximo eliminar esses ruídos. Então, ruídos no receptor, desatenção, distração, barulho de ar-condicionado, recebeu a informação pelo WhatsApp, estava ansioso, ouviu a mensagem dentro do carro, o sinal abriu, ele fechou a mensagem, começou a andar, não leu direito, chegou em casa, não terminou de ler, não deu feedback, não disse, compreendeu. A comunicação ficou travada, a comunicação ficou falha nesse processo todo. A comunicação ficando falha dessa forma, a mensagem não vai chegar no receptor, a emissora não vai saber se entendeu e não vai haver uma ação, porque o foco da comunicação é gerar uma ação e a ação gera o resultado. Não é só falar por falar, ninguém quer falar por falar. Nós queremos nos comunicar para gerar uma ação. Então, se o emissor não tem esse feedback do receptor, não se sabe se o emissor vai esperar essa ação pelo receptor. Seja de um líder para o outro, de um par para o outro, de um sócio para um líder, de um colaborador para um diretor, de um gerente para o estagiário, do assistente para o analista, de um presidente para o vice-presidente, não importa qual seja. O processo de comunicação é o mesmo. Então, a comunicação saudável requer um emissor atento, presente, falando só o que precisa, não desviando do assunto, um receptor concentrado, com escuta ativa, que dá o feedback para esse emissor. A mensagem, se for falada, usada para explicar, a escrita para formalizar e documentar, havendo uma redução máxima dos ruídos, tanto do receptor quanto do emissor, e assim garantindo a explicação e entendimento completo da mensagem para que se haja, para que se tenha um encaminhamento, para que se tenha uma ação. E dentro dessa comunicação, inclusive, dentro da mensagem tem que ser combinada uma ação. Então, o líder pergunta para o liderado, você consegue me entregar até o dia 21 de março a meta batida? Ele fala, sim, foi combinada uma ação. Do contrário, você não gera um resultado. Comunicação por si só
não gera resultado, mas comunicação intencional, buscando uma ação e um alinhamento e um prazo, isso gera resultado. Então, dessa forma, você terá uma comunicação saudável na sua empresa, um clima positivo, sem falhas, sem conflitos, sem desavenças e, lógico, batendo metas. Não esqueça de seguir aqui o canal, ativar o sininho, se inscrever para mais vídeos como esse. Não se esqueça que quem verbaliza se conecta.